pessoal, bem-vindos ao Compassivamente, um espaço para refletir, respirar e, quem sabe, se tratar com um pouco mais de gentileza. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e toda semana eu trago aqui um novo episódio para te ajudar a lidar com os desafios da sua mente e da vida. Bloqueio. Esse é o nome do episódio de hoje. Simples, bloqueio. E talvez tenha chamado sua atenção. E eu preciso te dizer que você já se viu nessa situação em algum momento da sua vida. Exatamente assim, travado. Mesmo sabendo o que de fato você queria, mesmo tendo clareza do que você precisava fazer. E vamos lá. Qualquer pessoa. Eu sei que você que está ouvindo aqui já passou por uma experiência assim. É comum. Então vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta que vai te ajudar a entender sobre o que nós vamos falar. Você já se sentiu como se algo te segurasse? Mesmo quando você sabia exatamente o que você queria fazer. Algo te segurando. Sabe aquele frio na barriga que te impede de dizer o sim? Ou aquela voz interna que diz assim, e se der errado? Hoje a gente vai falar sobre medo. E o medo que bloqueia, aquele que trava a sua ação, que congela a sua coragem. E aí, gente? Que te afasta da sua própria vida. E o mais importante, vamos falar sobre como lidar com ele. Acho que pode ser bom para você, né? Sem precisar vencer esse medo aí. Mas aprender a caminhar com ele. E a lidar com ele. E a enfrentar esse medo. Vamos lá? Então vamos, para a gente poder entender o que geralmente surge na clínica e o que geralmente eu escuto, são alguns exemplos assim. Eu tenho medo de iniciar algo novo, um relacionamento, um projeto, a terapia. Eu tenho medo de ser julgado, medo do que... do medo de ser julgado é um pouco do medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, o que elas acham de você. Medo de não ser bom o suficiente. E aí? Então vamos começar entendendo o que é medo de fato. E o medo, ele é uma emoção. E você deve ter visto o medo naquele filme Divertidamente, tanto o 1 e o 2. E ali representa bastante o que o medo faz, como o medo funciona. Ela é uma emoção básica, primitiva, protetora. E ela existe para nos alertar sobre perigos. Então, a estratégia, de fato, o medo existe para nos proteger, ok? É o que chamamos de emoção de sobrevivência. Ele aparece no corpo também. Ele pode acelerar o seu coração, contrair seus músculos, aumenta a sua vigilância, sabe? Você fica hiper alerta, hiper atento. Tudo para te proteger. Então isso acontece porque o medo, ele ativa uma área no seu cérebro chamada de amígdala, que dispara automaticamente uma resposta para o sistema nervoso simpático, que é responsável para preparar o corpo para lutar, fugir ou congelar diante de uma situação perigosa, diante de uma situação de risco, ok? A questão é, esse sistema ele não foi atualizado para o nosso mundo moderno. Hoje não são mais predadores, não tem um urso, não tem um leão atrás de você. Pode até acontecer esse cenário, mas é mais raro isso, né? Esses o desastre naturais que nos ameaçam não é frequente, não é tão frequente. Acontece, sim. Mas geralmente o medo, né, essa sensação que você tem, essa percepção que você tem, surge em momentos de quando você é criticado, quando você percebe que é rejeitado, fracassado, quando você vivencia exposições públicas, né? Bom, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como isso surge na clínica, né? Como as pessoas
geralmente trazem o medo, né? O medo nem sempre parece como um pânico ou desespero ou como algo imediato acontecendo. Mas eu vou explicar isso para vocês poderem entender. Bom, tem pessoas que têm medo de tentar algo novo, como eu disse, né? Aí geralmente surge um pensamento assim: e se eu começar e não der certo? Tem outras pessoas que têm medo de se expor, e se eu falar o que penso e me julgarem? Aí é que bloque, né? Você automaticamente fica bloqueado, né? Você não consegue fazer, você não consegue agir, você fica completamente estranho e diferente diante das pessoas, porque você está com esse pensamento presente. O medo de dizer não, e se a pessoa se afastar de mim, né? Ou se eu desagradar o outro, e aí isso te paralisa mais uma vez. Bloqueado novamente. Então, medo de encerrar um ciclo, né? De finalizar um ciclo, começar uma nova etapa na sua vida. Medo. E se eu me arrepender depois? É o que geralmente surge na mente, né? Medo de se frustrar, né? Eu não vou criar expectativas para não me frustrar, o que é muito difícil, porque você não tem como controlar pensamentos, né? E aí a sua mente começa a gerar várias expectativas para você e você fica ali angustiado, aflito, né? Porque você tá com muito medo de se frustrar. Um medo bem comum. E aí a galera que tem transtorno ansioso, um medo de ficar vulnerável, né? Se eu me abrir, podem me ferir. Se eu ficar numa situação incerta, onde eu não sei como as coisas vão acontecer, eu tenho medo disso, eu não fico muito bem, né? O corpo, ele sente tudo isso. Às vezes uma tensão muscular constante, uma dor de cabeça, um cansaço mental. Outras vezes um nó na garganta, suor nas mãos, estômago embrulhado, respiração curta. Opa, peraí. Percebeu isso? Falei de sintomas da ansiedade. De pessoas que sofrem quando tem uma ansiedade que traz prejuízo, elas sentem isso aqui. Suor nas mãos, estômago embrulhado, respiração curta, nó na garganta, coração acelera, tensão muscular. Bom, vou falar por que eu estou trazendo esse questionamento. Por que isso é importante, né? Bom, vamos lá. Vamos diferenciar medo e ansiedade. Eles se parecem. E geralmente a frase é: nossa, eu fiquei com medo disso e daquilo. E a pessoa está retratando, está falando, relatando de uma ansiedade. Então vamos entender. O medo é de fato uma resposta a um perigo imediato, real e identificável. Então tá na tua frente. Tá acontecendo. Por exemplo, um exemplo aqui. Você está atravessando a rua e um carro vem em alta velocidade em sua direção. O seu corpo automaticamente entra em um modo de ação. Ele ou foge da situação, ou ele vai lutar. Eu acho complexo querer lutar, mas é uma resposta fisiológica, ou congelar. Ok? Só que aqui, qual é a questão que eu quero que vocês entendam? O medo é sobre algo de fato acontecendo, no agora, nesse momento, ok? Já a ansiedade é uma resposta antecipatória a um perigo futuro, vago, tá? É geralmente vago ou imaginado. Por exemplo, e se eu for criticada amanhã naquela reunião? Eu não estou nem vivenciando a reunião, a crítica nem está acontecendo. E aí eu tô aqui, pensando sobre uma reunião no dia seguinte. E aí o meu corpo já reage como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Muitas pessoas sofrem por esses pensamentos, porque eles geram muita ansiedade. São pensamentos geralmente catastróficos, sobre um cenário negativo, sobre algo errado que talvez irá acontecer no seu dia, ou que você vai enfrentar na sua vida. E aí esses pensamentos, eles fazem com que você vivencie sensações e reações no seu corpo e sensações fisiológicas, justamente por algo que você está acreditando que vai acontecer, mas você não está vivenciando. Então não é medo. Então a ansiedade, ela é mais difusa e duradoura.
A ameaça não está presente, como eu disse, mas a sensação de perigo está ativa, ok? Fisiologicamente, galera, ambos ativam a amígdala cerebral, tá? Tanto o medo quanto a ansiedade ativa. E ativa o eixo hipotálamo da hipófise adrenal, que automaticamente te libera a adrenalina e o cortisol, ok? No medo, essa ativação costuma ser mais pontual e responde a um estímulo claro, sabe? Um assalto, um cachorro vindo na sua direção, correndo para tentar te morder, ok? Na ansiedade, essa ativação pode ser prolongada, generalizada, gerando até um desgaste físico e emocional, ok? Ou seja, para você poder entender, o medo diz: cuidado, isso pode te machucar agora. E a ansiedade te diz: e se algo te machucar em algum momento? Então vamos entender aqui a diferença. O medo é sobre algo que está acontecendo agora. Cuidado, isso aqui pode te machucar agora, ok? E a ansiedade: e se algo te machucar em algum momento? É um sofrimento antecipado, ok? E aí assim, gente, quando essas duas emoções elas não são compreendidas, elas podem te bloquear. Por isso, nesse episódio, mesmo falando de medo, eu também estou aqui para te ajudar a lidar com essa ansiedade, que também pode te paralisar. Porque muitas vezes o que chamamos de medo, na verdade, é uma ansiedade disfarçada numa intenção de proteção, que te dá aquela sensação de que eu estou preparado para o futuro. Preparar para o futuro. Não existe o futuro ainda nesse agora, você não está vivenciando ele, ok? Ficou claro, gente, sobre o medo? O que é o medo, o que é a ansiedade? Ok? Eu trouxe então tipos de bloqueios causados pelo, abre aspas, medo, fecha aspas, causado por essa ansiedade que surge aí, ok? Evitação. A evitação é um comportamento que você tem diante de alguns pensamentos que surgem na sua mente. E aí você automaticamente nem tenta, nem enfrenta, você não se submete, né? Você evita o diálogo, você evita o conflito, você evita o desafio, você não começa algo novo, você não muda de emprego, caso tenha pensado nisso. Então você evita vivenciar. O que te dá uma sensação de alívio, essa evitação. Você automaticamente não para de sentir essa ansiedade, que a curto prazo te traz prazer, mas a longo prazo você não alcança um novo emprego, você não modifica o seu comportamento e sempre se submete a algumas situações que são desconfortáveis para você. Você vivencia situações em que você acaba cedendo e existe um cenário que você tem grandes oportunidades para você poder vivenciar, que te trará muitos benefícios, e aí o que você faz? Você evita e foge. Outro tipo de bloqueio é a procrastinação. E aí uma frase que eu já ouvi algumas vezes: eu vou fazer quando me sentir pronta. Um exemplo claro é quando você sabe de fato que precisa fazer terapia, e aí você fala: nossa, eu preciso fazer terapia, mas eu não tô pronta ainda, eu vou fazer quando eu estiver pronta. Não faz nenhum sentido, né? Porque se você tá precisando fazer terapia, você não vai estar pronto para fazer terapia. Como que se prepara para fazer terapia? Talvez financeiramente, se organiza o tempo, mas preparar emocionalmente para fazer terapia não faz muito sentido, né? O autojulgamento e a autossabotagem. Eu nunca vou conseguir mesmo, sabe? Eu não sou bom, eu nem vou tentar. E aí te paralisa. Essa ansiedade acaba te paralisando. E um ponto importante, que também é um tipo de bloqueio aqui, é a desconexão dos seus próprios valores. Por exemplo,
Frases que eu já ouvi. Eu sei que preciso ir, mas eu travo na hora. Eu tenho medo de me arrepender. E se eu fizer e der tudo errado? Você sabe que o que você precisa fazer é muito importante, mas você fica focado ali naquele pensamento ansioso e se der errado, né? Você sabe que tem o medo e fica preocupado e pensando que vai se arrepender e mesmo aí foge, não vivencia o cenário que é importante para você, né? Mas vamos lá. Existe uma estratégia para lidar com o medo e com essa ansiedade. Nomear o medo é muito importante. Entender de fato o que é esse medo. Eu estou com medo e tudo bem. Entender que é medo. Entender que o que está acontecendo é medo. Depois que você entende que é medo, que você percebe que é medo ou que você percebe que é ansiedade, poxa, eu estou com medo, estou vivenciando algo de fato real. Está acontecendo. Eu estou ansioso, não, estou preocupado com o futuro, pensando em algo que pode acontecer. Conseguir identificar, conseguir diferenciar o que essa emoção está tentando te proteger. O que essa emoção está tentando fazer você não vivenciar. Ok? Depois, tente validar, mas questione. Tá? Tem algo real em meu medo? Está de fato acontecendo? Ou é a minha ansiedade? O que está acontecendo é coisa da minha cabeça? E aí, no terceiro passo, reconecte com os seus valores. E uma frase que pode te ajudar, e eu gostaria que você pensasse sobre ela, são 2 perguntas que podem te auxiliar. E uma é, mesmo com medo, o que é importante para mim aqui? Qual escolha me aproxima da vida que eu quero viver? Continuar evitando, procrastinando, te leva à vida que você quer ter? Fugindo de enfrentar esses desafios te aproxima da vida que você quer ter? Acredito que não. Quarto, faça pequenos movimentos. Não precisa ser um salto. Gente, isso é muito importante. Quando você começa a perceber que as coisas estão fluindo e que você está começando a lidar com esses bloqueios, as pessoas têm uma tendência de querer acelerar o processo. E não precisa. Pode ser um passo de cada vez. Um gesto, uma escolha. Com calma. Ok? Então, vamos usar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem uma dificuldade em falar em público, mas isso... Você sente muita ansiedade, mas isso é algo importante para você. Comece fazendo isso em ambientes que você se sente seguro e que talvez não suscite tanta ansiedade. Bata papo com seus amigos e fale sobre a apresentação que você quer expor. Comece a falar. Aqui, você vai acreditando em você mesmo. Tá vendo? Eu falei, quando eu estava perto do pessoal, eu consegui expor. E aí, na medida que você vai fazendo isso, são passos que você está dando que te aproxima e que te tira desse bloqueio. Ok? Quinto passo. Acolha o medo. Mas não é para dar o volante para ele não, tá? Leve o medo pro banco de trás do carro. Ele pode vir, mas quem dirige é você. Não é para o medo te tomar. E tá tudo bem se isso acontecer. Mas entenda, será que é medo mesmo? Ou é só ansiedade? Não estou diminuindo a ansiedade dizendo que ela não é ruim. Mas a ansiedade é sobre pensamentos antecipatórios, não estão acontecendo. É você imaginando o cenário e acreditando em todos os pensamentos que a sua mente está te contando. Bom, eu queria te convidar para você imaginar uma cena agora, tá bom? Feche os olhos. Imagine que você está diante de algo que deseja muito. E o medo está ali do seu lado. Vamos imaginar que o medo do lado direito e a ansiedade do lado esquerdo. Você respira fundo e, mesmo com ele, mesmo com o medo e a ansiedade ali perto de você, você dá um passo, só um.
e depois mais um. Você percebe que o medo ainda existe, mas que você está maior, porque agora se movimenta. Você escolhe. Para dividir com vocês, na experiência clínica, eu já vi pessoas iniciando um passo de cada vez e se sentindo muito segura no que era tão assustador. Então existe possibilidade. Não foque no resultado final apenas. Pense no processo. Que passo eu vou dar hoje? Qual estratégia eu vou utilizar hoje? Como eu posso lidar com isso de uma maneira melhor? Ok? Essa ansiedade não precisa ir embora para que você possa ir e continuar seguindo sua vida. Às vezes a coragem é só isso. Dar um passo, mesmo com as pernas tremendo, mesmo com as mãos suadas. Bom, esse foi mais um episódio do Compassivamente. E eu espero que tenha te ajudado. Não sei se você vai terminar esse episódio bloqueado, mas eu imagino que você vai tentar se desbloquear e começar a sair dessa trava, disso que tem te travado, e começar a fazer pequenos movimentos, mas reais,